E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero convidar vocês para uma viagem no tempo, uma viagem movida à cafeína. Sim, vamos falar da história de uma das bebidas mais amadas do mundo. O café, de onde ele veio, como ele conquistou o planeta e se tornou uma peça fundamental na história do nosso Brasil. Pega sua xícara preferida e vem comigo desvendar essa saga fascinante. A nossa história começa lá na Etiópia, na África, há mais de 1000 anos. Reza a lenda que um pastor chamado Kaldi percebeu que suas cabras ficavam cheias de energia depois de comer os frutos de uma certa planta. Curioso, ele experimentou os frutos também e sentiu a mesma energia. Logo a notícia se espalhou, e os monges locais começaram a usar os grãos para fazer uma bebida que os ajudava a ficar acordados durante as longas horas de oração. Nascia assim o café. Do chifre da África, o café viajou para a Península Arábica, especialmente para o Iêmen. Foi lá que ele começou a ser cultivado de forma sistemática, por volta do século XV. As primeiras cafeterias do mundo, chamadas de café-cone, surgiram em cidades como Meca e Constantinopla. Elas se tornaram centros de socialização, onde as pessoas se reuniam para conversar, jogar xadrez e, claro, beber café. Eram como as redes sociais da época. O café era tão importante que os árabes tentaram manter o monopólio de seu cultivo, proibindo a exportação de sementes férteis. Mas segredo bom não dura para sempre, né? No século XVII, um peregrino indiano chamado Baba Budan conseguiu contrabandear alguns grãos férteis da Arábia e os plantou na Índia. Pouco depois, os holandeses também conseguiram mudas e começaram a cultivar café em suas colônias, como Java e Sumatra, que hoje são famosas por seus cafés especiais. A partir daí, o café se espalhou pela Europa como um incêndio. Cafeterias abriram em Veneza, Londres, Paris, e se tornaram pontos de encontro para intelectuais, artistas e comerciantes. A bebida era vista como um estimulante da mente, perfeita para a era do iluminismo e para a revolução industrial que estava por vir. E o Brasil, onde entra nessa história? Bom, o Brasil entrou com tudo. Em 1727, o sargento Francisco de Melo Palheta foi enviado em uma missão diplomática para a Guiana Francesa. A missão oficial era resolver disputas de fronteira, mas a missão secreta era conseguir mudas de café. A lenda conta que ele seduziu a esposa do governador francês, que, como presente de despedida, lhe deu um buquê de flores com sementes de café escondidas. Uma história digna de filme! Essas sementes foram plantadas no Pará, mas foi no Sudeste que o café encontrou seu verdadeiro lar. O clima e o solo do Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, eram perfeitos para o cultivo. Começava assim o primeiro grande ciclo do café no Brasil. No século XIX, o país se tornou rapidamente o maior produtor e exportador mundial de café. O ouro negro, como era chamado, financiou a modernização do Brasil. Ferrovias foram construídas para escoar a produção até os portos-cidades. Como São Paulo e Rio de Janeiro cresceram e se enriqueceram, e uma nova elite. Os barões do café surgiu com um poder econômico e político imenso. Essa riqueza, no entanto, foi construída sobre uma base muito triste: a mão de obra escravizada. Milhões de africanos foram trazidos à força para trabalhar nas lavouras de café em condições desumanas. O fim da escravidão, em 1888, foi um grande golpe para os barões do Vale do Paraíba. Eles dependiam totalmente desse sistema e não conseguiram se adaptar. Além disso, as terras da região já estavam esgotadas por anos de cultivo intensivo e técnicas inadequadas, que causavam muita erosão. Sem mão de obra barata e com um solo empobrecido, a produção de café no Vale do Café entrou em colapso. Foi uma derrocada rápida para uma região que já foi a mais rica do país. Mas o café não acabou no Brasil. Ele simplesmente mudou de endereço. O cultivo migrou para o oeste paulista
e depois para o norte do Paraná e sul de Minas Gerais, onde encontrou terras mais férteis, a chamada Terra Roxa. Nessas novas áreas, a produção foi modernizada e passou a utilizar, principalmente, a mão de obra de imigrantes europeus, principalmente italianos. O Brasil continuou sendo o rei do café, e a economia do país girava em torno dele. Essa dependência ficou clara na crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. O principal comprador do nosso café, os preços despencaram. O governo brasileiro chegou a comprar e queimar milhões de sacas de café para tentar controlar a oferta e segurar os preços. Foi um desastre que mostrou o perigo de depender de um único produto. E hoje, qual a importância do café? Gigantesca. O café é uma das commodities mais negociadas no mundo, perdendo apenas para o petróleo. Milhões de pessoas em países em desenvolvimento dependem do seu cultivo para sobreviver. Para o Brasil, o café continua sendo um pilar do agronegócio. Somos o maior produtor e exportador do mundo. E a indústria do café gera milhões de empregos, desde o pequeno agricultor até as grandes empresas de exportação e as cafeterias charmosas, que a gente adora. Além da economia, o café se tornou um ícone cultural. O cafezinho é um símbolo da hospitalidade brasileira. É a desculpa perfeita para uma pausa no trabalho, para uma conversa com amigos, para começar o dia com o pé direito. O mercado de cafés especiais também cresceu absurdamente. As pessoas estão mais interessadas em saber a origem do grão, o método de preparo, as notas de sabor. O café deixou de ser apenas uma bebida para se tornar uma experiência sensorial, quase um hobby. Então, da lenda das cabras dançantes na Etiópia até as modernas máquinas de expresso, a jornada do café é uma história sobre comércio, poder, inovação, cultura e, claro, muito sabor. É uma história que ajudou a moldar o mundo e, de forma muito especial, a construir o nosso Brasil. E pensar que tudo isso está dentro da sua xícara. Da próxima vez que você for tomar um cafezinho, lembre-se de toda a história que ele carrega. É ou não é incrível? Muito obrigado por me acompanharem nessa viagem cafeinada. Sebok, curte e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aí embaixo como você gosta de tomar o seu café. Um grande abraço e até a próxima.